um pouco mais de teoria de derivadas. Então, a gente já viu bastante coisa de teoria de derivadas, a gente não vai ver tudo, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais. Então, o que a gente tem? Teorema do valor médio. O que vai ser o teorema do valor médio? Seja f uma função que satisfaça as seguintes condições. Primeira condição, f é contínua no intervalo AB. Contínua, para quem não lembra, significa que o limite de f de x, quando x tende a algum valor c, é igual a f de c. Bom, nesse intervalo, esse intervalo é um intervalo fechado, tem que conseguir satisfazer essa condição para qualquer elemento que tiver ali dentro. Além disso, a gente vai querer também que f seja diferenciável no intervalo AB. Diferenciável significa que eu vou conseguir calcular a derivada da minha função nesse intervalo aqui. Repara que, diferente de aqui de cima, a gente não precisa se importar com o A e com o B, simplesmente com os elementos que estão entre A e B. Então, se a gente tiver essas condições, o que a gente tem? Vai existir um número C, tal que acontece essa condição aqui. Repara que o número C tem que ser um elemento que está dentro de AB, não pode ser nem A nem o B. E o que acontece é que a derivada no ponto C é a mesma coisa que a inclinação da reta formada pelos pontos A e B, certo? A gente ainda vai poder escrever de um outro jeito, que é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, a única diferença é que a gente pegou esse B menos A e passou multiplicando. Então, aqui a gente pode ver que é uma equação da reta também. Então, esse é o teorema do valor médio para derivadas. A gente vai ter o teorema do valor médio para integrais também. Mas, em outras palavras, o que fala o teorema do valor médio? Bom, a ideia dele é mais ou menos a seguinte. Vou montar uma função, pode ser essa daqui, vou chamar ela de f, e eu vou marcar 2 pontos. Vamos dizer que esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. E eu vou ligar esses 2 pontos, ou seja, o segmento AB, ele vai ser este daqui. O que diz o teorema? Ele diz pra gente o quê? Que existe esse ponto C entre A e B. Marcar direitinho, se esse aqui é o ponto A, vou colocar ele aqui para cima. Então, aqui a gente tem o Azinho, aqui a gente tem o Bzinho. Logicamente que nesse lugar aqui a gente teria o F de B. E esse lugar aqui a gente teria o F de A. Mas eu vou deixar sem esse daqui, porque vai ficar mais limpo a nossa imagem. Então, o que ele diz? Ele diz que aqui, entre esse intervalo, vai existir um Czinho. Não sei se ele vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, mas o que vai acontecer com esse ponto C? Ele vai ter que satisfazer essa condição. Essa condição, em outras palavras, significa que eu vou ter uma reta que é paralela a essa reta que a gente tem aqui e, além disso, ela vai ser tangente à função f. Então, nesse nosso desenho, ela seria mais ou menos por aqui. Então, esse aqui seria o ponto aqui embaixo, C, tal que fala esse teorema. E isso aqui é uma coisa muito boa, a gente vai usar para demonstrar algumas coisas em integrais, inclusive, porque ele é um ponto que ele não é mais secante ao gráfico, ele vai ser tangente. Essa condição de tangência a gente já conhece, a gente já sabe que ela é bem boa. Então, o que ele diz é que se eu pego qualquer intervalo da minha função, peguei aqui o AB, vai existir alguém lá dentro, onde em vez de eu pegar essa reta secante que passa por AB, eu consigo pegar nesse C uma reta paralela a essa reta que eu queria, porém com uma propriedade um pouco melhor, que ela é uma reta tangente ao nosso gráfico, tangente à função f. Então, para isso que serve o teorema. Ele serve para a gente pegar alguma coisa parecida com o que a gente queria, porém com uma propriedade melhor, que é a propriedade de tangência. Um jeito bem bacana de olhar essa situação aqui que pode acontecer é no GeoGebra. Então agora a gente vai lá no GeoGebra fazer algumas coisas diferentes. Inclusive mostrar que esse ponto ele não precisa ser único. Poderia acontecer de eu conseguir criar 2 dessas retas, mas no GeoGebra fica bem melhor. Para quem não conhece, esse aqui é o GeoGebra e eu coloquei aqui uma função qualquer e defini nela 2 pontos, um ponto A
e aqui um ponto B. Logicamente, a gente não precisa olhar a função toda, a gente só precisa da função que está entre A e B. Então, a função aqui a gente pode descartar. O que mais a gente precisa? A gente precisa do segmento AB e de um ponto C. Repara que eu criei aqui uma reta que é sempre paralela a AB. Ó, eu posso passar o C aqui no meio e essa reta roxa, ela é sempre paralela ao segmento AB que está ali em preto. Do mesmo modo, eu posso criar a reta tangente. Repara que se eu mexer aqui com o C, é sempre a reta tangente à função que a gente tinha. E o que o teorema quer? Ele quer que essas duas retas sejam iguais. Então, repara que elas vão ser distintas, mas a gente quer que aconteça as duas coisas. Então, se a gente for aqui assim, ó, vai dar certo. Repara que tirando uma ou outra, tá exatamente uma em cima da outra. Os dois valores aqui estão exatamente iguais. É lógico que isso não acontece o tempo todo. Nesse intervalo que a gente criou, ele só acontece uma vez, que é aqui assim embaixo. Porém, eu poderia voltar para a minha função aqui e colocar o A sendo um cara maior. Um intervalo maior, AB sendo um intervalo bem maior. O que acontece nesse aqui? Repara que se eu vier aqui assim, eu tenho um ponto C que satisfaz as condições, as duas retas acabam sendo iguais. Lógico, aqui tem um pequeno errinho que acontece por conta de arredondamento do programa, tá? Então elas não ficam exatamente uma em cima da outra. Mas o legal é que além desse ponto aqui, repara que a gente vai ter outro aqui assim, ó. Aqui assim, também fica um pouquinho longe ali, mas é questão de arredondamento. Mas repara que o teorema nos dá 2 pontos. Repara que em nenhum outro lugar funciona. A reta paralela roxa ali sempre paralela ao segmento AB e a reta laranja sempre tangente ao gráfico. Então, é isso que o teorema nos dá. A gente escolhe um intervalo qualquer que seja, e o que a gente quer é essa uma reta que vai acontecer. Assim, repara que isso aqui ficou bem bonitinho em cima. Nesse caso, a gente está pegando só esse intervalo aqui, teria duas respostas, esta aqui e a outra mais aqui para cima. Mas a ideia do que diz o teorema é essa daí.